Em 1956, esse caminhoneiro, quando tinha 22 anos, saiu do Rio Grande do Sul e foi morar no oeste de Santa Catarina, uma das regiões mais pobres e isoladas do Brasil na época. Ele não tinha diploma, muito menos dinheiro, mas tinha vontade de dar certo, e a capacidade de enxergar oportunidade onde ninguém mais enxergava. O nome dele era Auri Bodanese, e a cooperativa que ele ajudou a fundar se chama Aurora Coop, que hoje é a terceira maior produtora de proteína animal do Brasil, atrás apenas da BRF e da JBS. Ela responde por quase 20% de todas as exportações brasileiras de carne suína. A cooperativa fatura 26,9 bilhões de reais por ano e exporta para mais de 80 países. São 150 mil famílias na cadeia produtiva e 50 mil colaboradores diretos. Só em 2025 foram 8,2 milhões de suínos abatidos e 347,9 milhões de frangos processados no ano inteiro. Mas essa história não começa com esses números gigantescos. Começa com um frigorífico falido comprado a crédito, 200 suínos abatidos no primeiro dia e um homem que recusou aceitar que o sistema sempre ganharia. Como chegamos de lá até aqui é o que você vai ver agora. A gente garante que é uma das histórias de negócio mais impressionantes que o Brasil já produziu. Auri Bodanese nasceu em 1934 na pequena cidade de Barão de Cotegipe, no interior do Rio Grande do Sul. Ele era filho de pequenos comerciantes e desde criança vendia frutas e entregava jornal. Aos 15 anos, já era caminhoneiro, rodando sozinho pelas estradas do interior gaúcho, carregando mercadoria de um lado para o outro. Foi na boleia de um caminhão que ele amadureceu. E em 1956, aos 22 anos, ele foi morar em Chapecó, mais especificamente no Alto da Serra. Por lá, sua família tinha um pequeno comércio, e Auri continuava viajando, atuando como comerciante. Assim, ele foi aprendendo os preços nos mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, e entendendo que o produto do Oeste valia para quem comprava lá longe. Em 1961, ele se casou com Zelinda, e 5 anos depois, como ele era muito conhecido pelo povo da região, acabou sendo eleito vereador de Chapecó. Sua principal luta era resolver o problema do agricultor do oeste de Santa Catarina. Fora da política, ele também atuava como intermediador dos pequenos agricultores junto aos compradores. Mas em 1967, ele estava desiludido, porque se sentia explorado como comerciante de cereais naquele lugar e decidiu que ia embora para São Paulo. Foi aí que um gerente do Banco do Brasil, Setembrino Zanquetti, o chamou e disse que havia uma cooperativa em Chapecó que existia no papel, mas não havia saído do chão. Como a família de Auri não queria se mudar para São Paulo e ele tinha amor por aquela região, ele resolveu aceitar o desafio e ficar. Então, no dia 9 de outubro de 1967, Auri assumiu a presidência da Cooperativa Mista Agropastoril de Chapecó, que tinha 37 associados no papel, mas na prática eram 5 ou 6 pessoas. Essa cooperativa tinha seu foco em grãos, mas como você deve imaginar, os primeiros 5 anos foram duros e os concorrentes esperavam a falência do negócio. Mas Auri era um jovem que não dava o braço a torcer, e nesse momento ele já tinha entendido como o cooperativismo podia enfrentar gigantes, e era isso que ele ia fazer. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Em 1969, o homem chegou à Lua pela primeira vez. Em Woodstock, 500 mil de pessoas celebraram a paz e a música. E a ARPANET, a precursora da internet, foi criada. Mas a realidade em Chapecó era muito menos glamourosa. Por lá, a criação de suínos era a principal atividade econômica das famílias rurais da região. Quase todas as propriedades no oeste catarinense tinham porcos, mas criar suíno na época era uma armadilha. A gente explica. Quando o mercado estava com pouco estoque, o frigorífico privado baixava o preço porque o agricultor, sem nenhuma alternativa de escoamento, aceitava o que fosse oferecido.
E quando o mercado estava cheio, o frigorífico simplesmente não recebia. E o produtor ficava com o animal na granja, engordando, acumulando custo, sem ter para onde mandar. Em qualquer cenário, quem pagava a conta era o agricultor. E quem sempre ganhava era o frigorífico, que controlava o processamento e, portanto, controlava o preço. Aliás, alguém sempre paga a conta. E na vida financeira, isso acontece muito mais do que parece. Muita gente acredita que está tomando boas decisões, quando na prática só está entrando em um jogo que não entende por completo. Sem informação, sem método e muitas vezes sem perceber quem está realmente do outro lado da mesa. É dessa falta de clareza que nasce a proposta da AUVP. A proposta não é prometer ganho fácil, mas ensinar como organizar a vida financeira e investir com lógica do básico ao avançado. Hoje, a AUVP é a maior escola de investimentos do Brasil. As aulas são 100% online, organizadas em 8 semanas, com acesso por 1 ano. Além disso, os alunos têm acesso a ferramentas práticas de controle financeiro, a uma comunidade ativa e a lives semanais com Raul Sena, um nome que a gente respeita muito aqui no Curioso. Já são mais de 60 mil alunos e ainda existe garantia de reembolso, mesmo após a conclusão. Se fizer sentido para você, o QR Code está na tela e o link no primeiro comentário fixado. E voltando para a nossa história da Aurora, a solução encontrada por Auri foi então construir um frigorífico coletivo. O projeto nasceu do encontro de Auri com Setembrino Zanchetti, então gerente do Banco do Brasil em Chapecó, que já havia atuado de forma decisiva na criação da outra cooperativa. Os dois tinham a mesma visão de que o Oeste catarinense precisava parar de ser fornecedor de matéria-prima e passar a industrializar também. Então, em 15 de abril de 1969, 18 dirigentes, representando 8 cooperativas, formalizaram a criação da Cooperativa Central Oeste Catarinense, ou Fricoper. Era uma cooperativa central, cujas donas não seriam pessoas físicas, mas as próprias cooperativas filiadas, sendo Auri eleito seu primeiro presidente. Mas eles precisavam de dinheiro e, novamente, o gerente Zanchetti entrou na história. Foi ele quem viabilizou o financiamento para a compra da massa falida do frigorífico Marafon, em Chapecó. A unidade foi reformada, adaptada às normas do Serviço de Inspeção Federal, e em 15 de outubro de 1973 realizou seu primeiro abate de 200 suínos. Com a compra desse frigorífico, veio também a marca que ele já usava para seus produtos, a Aurora. E foi a partir dali que a Fricoper passou a ser conhecida pelo nome que carregaria nas décadas seguintes. Assim surgiu a Cooperativa Central Aurora Alimentos. Mas, enquanto a Aurora dava seus primeiros passos como indústria, a Auri identificou outro problema estrutural que precisava ser resolvido, e que era diferente do que a Aurora havia sido criada para resolver. A Aurora era uma cooperativa central e a sua função era industrializar, ou seja, receber o suíno vivo, processar, embalar e vender, o elo final da cadeia. Mas o elo inicial, que era receber a produção agrícola do agricultor, comercializar grãos, oferecer insumos e dar assistência técnica, era papel das cooperativas singulares. E agora, ele ia preencher a peça que faltava no tabuleiro. As cooperativas singulares, espalhadas por Chapecó, Xaxim e outros municípios do Oeste, operavam de forma fragmentada, sem escala para negociar com fornecedores. A solução foi novamente se unir e, em 1974, a Auri articulou a fusão das cooperativas de Chapecó e Xaxim, criando uma cooperativa singular forte. Assim, surgiu a Coopera Alfa e o resultado veio logo. Já em 1975, ela era a maior cooperativa singular do Brasil. Agora, o sistema estava completo. O agricultor entregava sua produção à Coopera Alfa, e a Coopera Alfa encaminhava os animais para a Aurora industrializar e vender. O resultado voltava para as cooperativas filiadas e, por consequência, para o associado. Cada elo protegia o outro. A Aurora era o escudo das cooperativas e as cooperativas eram o escudo da Aurora. Era exatamente o que a Auri havia imaginado, mas ele não parou aí. Veio também a FECOAGRO, fundada em 1975, para representar o sistema cooperativo catarinense no plano estadual, e a OCB, da qual foi um dos fundadores em 1969, para dar voz ao cooperativismo nacional. Assim, a cadeia que criaria a gigante no futuro chamada Aurora Coop estava formada. Então, na primeira metade dos anos 80, a Aurora expandiu sua operação e entrou no eixo Rio-São Paulo, levando os produtos da cooperativa para os maiores mercados consumidores do país.
Inaugurou sua primeira indústria de aves em Maravilha, no oeste catarinense, diversificando a base produtiva, além da suinocultura, que havia sido a razão de existir da cooperativa. Adquiriu também a marca Peperi, ampliando o portfólio de produtos e o reconhecimento nos pontos de venda. Em 1984, a Crede Alfa, hoje Sicoob Maxi Crédito, foi fundada, completando o ecossistema. Agora, o agricultor associado tinha onde produzir, onde processar, onde comercializar e onde tomar crédito em um sistema integrado que reduzia a dependência de cada elo externo e aumentava o poder coletivo dos associados. Já a Cooper Alfa crescia em paralelo. Ao final da década, contava com 59 postos de atendimento em 32 municípios, mais de 9.000 associados e comercializava em média 300.000 toneladas de cereais por ano. Em 20 anos, a Uri havia construído um dos sistemas cooperativos mais sólidos do país. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Nos anos 90, o Brasil abriu a economia e as barreiras protecionistas caíram. Para a Aurora, que havia nascido exatamente para ser o contrapeso ao poder dos grandes frigoríficos privados, era um teste de proporções diferentes de tudo que já havia enfrentado antes. E a cooperativa respondeu construindo mais. Em 1995, foi inaugurado em Chapecó o maior frigorífico de suínos da América Latina. Logo, os resultados vieram. Em 1998, a Aurora Coop exportou mais de 8.000 toneladas de produto. E avançando ainda mais no território, um frigorífico no Mato Grosso do Sul, o primeiro fora de Santa Catarina, foi inaugurado nos anos 90 e abriu caminho para uma presença nacional maior. Em 30 de janeiro de 2003, Auri Luiz Bodanese morreu aos 68 anos em Chapecó. Ele deixou fundadas ou cofundadas 5 organizações que moldaram o cooperativismo catarinense e brasileiro. Mas o tema desse vídeo, a Aurora, não parou. E inclusive cresceu muito nos anos seguintes porque a Auri havia formado as pessoas certas antes de ir embora. E a história de Mário Lansnaster ilustra muito bem isso. Em 1974, um ano após o primeiro abate no frigorífico Marafon, a Uri convidou um jovem engenheiro agrônomo para organizar a integração de suínos na cooperativa. Assim, Lansnaster começou como técnico, virou gerente, depois diretor de indústria e passou 15 anos construindo a operação da Aurora por dentro. Em 1987, quando a Uri o convidou para ajudar a estruturar a Cooper Alfa, ele já havia deixado uma marca em praticamente todas as unidades industriais da Aurora. Quando a Uri deixou a presidência da Cooper Alfa em 1997, foi Lansnaster quem assumiu. E quando a Aurora precisou de um novo presidente em 2007, ele tomou o posto. Lansnaster foi apenas o terceiro presidente na história da Aurora em 38 anos de história. Com ela, a cooperativa estava pronta para crescer. Os anos 2000 foram anos de expansão para horizontes que a Uri havia imaginado, mas não viveu para ver completamente. A cooperativa chegou ao Nordeste brasileiro e esse era o sinal de que a Aurora havia deixado de ser um projeto regional para se tornar um player nacional de verdade. No mesmo período, inaugurou sua unidade de exportação em Itajaí, porta de saída para o mercado internacional. Assim, a Aurora conseguiu cada vez mais alcançar mercados na Europa, na Ásia e em outros continentes. Em 2004, entrou no mercado de lácteos, o que se provaria uma ótima decisão no futuro. E 3 anos depois, em 2007, adquiriu a marca Nobre, consolidando a presença no segmento de carnes processadas. Sob a presidência de Lansnaster, a Aurora acelerou em escala e complexidade. Nos 13 anos em que comandou a cooperativa, ele implementou um programa de investimentos que transformou a Aurora numa das maiores indústrias alimentares do Brasil. A cooperativa passou a processar por dia 1 milhão de aves, 25.000 suínos e 1,5 milhão de litros de leite. A receita operacional bruta superou 12 bilhões de reais por ano. Mas, em outubro de 2020, Mário Lansnaster morreu em Chapecó, aos 80 anos, vítima de um tumor no fígado. Ele trabalhava normalmente até uma semana antes de falecer, e seu trabalho tem impacto até os dias atuais. A Aurora de hoje não cabe mais em uma sala em Chapecó. Em 2025, a cooperativa encerrou o ano com um faturamento de 26,9 bilhões de reais, um crescimento de 8,3% sobre o ano anterior.
São 14 cooperativas filiadas e mais de 150 mil famílias participando da cadeia produtiva em mais de 1.000 municípios brasileiros. A Aurora conta com mais de 50 mil colaboradores diretos e 3,5 mil postos de trabalho criados apenas em 2025. Hoje, ela possui 7 marcas, mais de 850 produtos e presença em mais de 80 países. A operação é distribuída em mais de 27 unidades industriais espalhadas pelo Brasil, entre frigoríficos, fábricas de lácteos e fábricas de ração. Em 2025, foram 8,2 milhões de suínos abatidos e 347,9 milhões de frangos processados no ano inteiro. Os números fazem da Aurora a terceira maior produtora de proteína animal do Brasil, atrás apenas da BRF e da JBS. O mercado externo respondeu por 34% do faturamento. São 9,1 bilhões de reais em exportações para destinos como Oriente Médio, Japão, China, África, Filipinas, Coreia do Sul, Europa e América do Norte. A Aurora responde por quase 20% de todas as exportações brasileiras de carne suína. E em 2025, inaugurou sua primeira subsidiária internacional, um escritório comercial em Xangai, na China, o maior mercado importador de proteína animal do mundo. Esse foco em exportações se mostrou um grande sucesso, porque em 2014 a cooperativa exportava 244 mil toneladas de alimento por ano. Já em 2024, esse número chegou a 717 mil toneladas. Ou seja, em 10 anos as exportações triplicaram. Isso não foi por acaso. Foram décadas de investimento consistente em qualidade, em certificações sanitárias, em acesso a mercados exigentes que não aceitam qualquer fornecedor. O setor de lácteos consolidou-se como um dos pilares estratégicos e, em 2025, foram captados 489 milhões de litros de leite. E com a aquisição da Gran-Mestre, marca de queijos especiais de Guaraciaba, uma das poucas autorizadas no Brasil a usar a nomenclatura Grana Padano, a Aurora entrou num segmento de alto valor agregado. Tudo isso é presidido hoje por Neivor Canton, o quarto presidente em mais de 55 anos de história. 4 presidentes em mais de meio século. Esse é um número que diz mais sobre a solidez da instituição do que qualquer balanço. Um homem e uma ideia, 18 homens numa sala, um frigorífico falido, comprado a crédito, 200 suínos no primeiro dia. 55 anos depois, são mais de 150 mil famílias, 80 países e 26,9 bilhões de reais. Isso é o que a cooperação constrói quando tem um homem certo na frente. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.